Olá, Shalom, paz do Senhor Jesus possa inundar o teu coração, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te cure, e Deus leve você para o céu juntamente com a tua família. É o nosso desejo e a nossa oração. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e nós vamos ler do verso 1 ao 10. Isaías, capítulo 6, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a boca tocou a minha boca, tocou a minha boca, e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a crer, a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Deus Pai Todo-Poderoso, inclinamos a Ti mais uma vez nossos ouvidos, a Tua Santa Palavra. Em Ti nós nos refugiamos mais uma vez, confiando somente no Senhor, sabendo que no Senhor nós nunca seremos envergonhados, porque é o Senhor que nos livra por Tua justiça, é o Senhor que nos resgata, é o Senhor que nos liberta das garras do inimigo, é o Senhor que ministra os nossos corações, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos encoraja a viver, é o Senhor que nos fortalece. Por isso nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto começa dizendo: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Bem, quem foi Uzias, primeiramente? Israel teve 3 reis, enquanto Israel era um reino unificado. Salomão foi o 3º rei. E depois que Salomão morreu, Israel então foi dividido em 2 reinos. O reino do norte, denominado Reino de Israel,
e o reino do sul, denominado Reino de Judá. Uzias foi um dos reis de Judá. E ele foi um rei tremendo, um rei maravilhoso. Reinou em Judá por 52 anos. Foi bem-sucedido, um guerreiro, um administrador competente, conquistou muitas glórias, mas infelizmente, no meio da caminhada, ele se perdeu no processo. Ele deixou que entrasse o orgulho no seu coração. A soberba passou a dominar seu coração. Ele partiu para a idolatria. E o pior, ele tentou modificar a lei de Moisés. Aí Papai do céu não gostou nada disso. E ele acabou leproso e terminou a sua vida no isolamento. Apesar de ter sido um rei maravilhoso no princípio, de muito sucesso, mas quis fazer coisas que Deus não havia mandado. Por exemplo, ele quis oferecer incenso ao Senhor no altar do Senhor, quando essa tarefa Deus tinha atribuído apenas aos sacerdotes e não aos reis. Aí entrou o orgulho, entrou a soberba, a idolatria. Ele quis mudar a lei de Moisés. Por fim, acabou leproso, isolado, e dessa maneira ele terminou a sua vida. Agora, chama a nossa atenção que o profeta Isaías começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ora, se o rei Uzias reinou por 52 anos, e o profeta Isaías está dizendo que foi exatamente no ano em que ele morreu, que Isaías conseguiu ver o Senhor Deus, o que é que nós deduzimos com isso? A gente deduz que esse rei Uzias estava sendo então um empecilho espiritual na vida do profeta Isaías. Ele estava sendo um obstáculo, porque exatamente quando morreu o rei Uzias, foi que o profeta Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Uma pergunta para nós meditarmos um pouco: o que é que está nos impedindo de termos uma comunhão mais profunda com Deus? O que é que está nos impedindo? Qual está sendo o obstáculo para nós alcançarmos mais as bênçãos, a comunhão, a intimidade com nosso Deus? Alguma situação? Seria algum pecado? Vamos orar por um momento. Querido Deus, querido Pai, se alguma situação em nossas vidas, sendo empecilho para uma intimidade com o Senhor, para um caminhar mais junto, mais íntimo, para um conhecimento mais profundo do Senhor, se algum obstáculo em nossa vida, Pai, que não seja da vontade do Senhor, que não seja por um propósito do Senhor, nós te suplicamos, por favor, remova de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Então no verso 1 ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ninguém contou para ele. Não foi uma outra pessoa que viu o Senhor. Ele próprio viu. Ele está dizendo: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono.
Queridos, a experiência de outras pessoas com Deus é bom para nós, faz bem a gente ouvir a experiência que outras pessoas tiveram com Deus, alegra o nosso coração. Mas a nossa experiência com Deus é que nos marca. A tua experiência com Deus é que vai marcar a tua vida. Você deve se lembrar com muita clareza da primeira experiência que você teve com Deus. Eu tive grandes experiências com Deus, experiências maravilhosas, e eu não me esqueço de nenhuma delas. A experiência com Deus de outras pessoas, com o tempo a gente esquece, mas a nossa experiência, aquela que você teve, você e Deus, você nunca esquece. Uma verdade é que Deus quer se manifestar individualmente a nós. Deus tem prazer de se revelar a nós no individual, pessoalmente. Deus não quer que você viva só da experiência dos outros. Uma vida cristã não pode ser sustentada apenas pela experiência dos outros. É bom a gente ouvir sobre as experiências dos outros, sem dúvida alguma. É maravilhoso. Nos fortalece a fé, nos enche o coração de alegria. Mas o melhor mesmo é a nossa experiência com Deus. Cada um tendo a sua experiência com Deus. Por quê? Deus quer que você veja o quanto Ele é grande. Deus quer que você sinta a presença dEle. Deus quer que você veja como Ele é bom. Deus quer que você experimente como Ele é maravilhoso. Que você perceba que Ele é o Deus Todo-Poderoso, incomparável. E tem certas situações que acontecem na nossa vida que nos levam a isso. Tem certas situações que acontecem que vão nos levar a uma experiência íntima, pessoal com Deus, mais profunda com Deus. Vejamos no versículo 2 ao verso 4, o que o profeta Isaías está dizendo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O profeta Isaías está relatando aqui uma experiência espetacular que ele teve com Deus. Uma experiência fenomenal, sobrenatural. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Experiências com Deus nos trazem consequências. Experiências com Deus, elas mudam a história da nossa vida. Precisamos ter experiências com Deus. Mas a vida da pessoa que não tem nenhuma experiência com Deus, ela vai ficar sempre a mesma. A pessoa, quando não tem uma experiência profunda com Deus, a vida dela fica sempre do mesmo jeito. Mas quando a pessoa tem uma experiência profunda com Deus, ela nunca mais será a mesma pessoa. Glória a Deus. O que é essa experiência espetacular, a qual passou o profeta Isaías, fenomenal, sobrenatural, o que é que essa experiência produziu na vida do profeta Isaías? É o que nós veremos no verso 5.
Diz assim o verso 5: Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Foi quando ele teve essa experiência espetacular com Deus, ele se descobriu, ele percebeu que estava perdido, que estava perecendo. Ai de mim, estou perdido. Por causa dessa experiência, ele percebeu que estava perdido. Ele disse: sou um homem de lábios impuros. Olha quem sou eu, um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Esse é o ambiente em que eu vivo. Ele percebeu tudo isso após essa experiência íntima, pessoal, profunda e sobrenatural com Deus. Note, quando Isaías tem essa experiência profunda com Deus, acontece uma coisa importante. Ele faz aqui uma confissão. Por quê? Porque a nossa experiência com Deus, ela nos desnuda. A nossa experiência com Deus, ela tira a nossa máscara. Ela mostra a nossa realidade, quem de fato nós somos. Foi aí que ele disse: estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios. Muitas pessoas dizem que a religião é uma fuga. Pode até ser uma fuga, mas o Evangelho não é uma fuga. O Evangelho é o poder de Deus para mudar as vidas. A religião leva a pessoa a viver um mundo de utopia. A religião mostra uma coisa que não é. A religião mostra uma coisa que não tem nada a ver com uma experiência profunda com Deus. Religião não tem nada a ver com experiência íntima com Deus. A experiência com Deus vai me mostrar quem eu sou de fato, que tipo que eu sou realmente. E quando você confessa aquilo que você é, isso vai produzir perdão, isso vai produzir restauração, isso vai produzir vitória, isso vai produzir transformação de vida. Quando você abre a tua boca e confessa aquilo que você é. Olha o que o profeta fez. Eu estou perdido, eu estou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros. Então e você vai ver comigo o que é que aconteceu na vida dele, o que é que Deus fez após essa confissão dele. A Bíblia diz para nós lá em Provérbios, no capítulo 28, verso 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o segredo é confessar e deixar o pecado. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E não está falando aqui no sentido de prosperidade financeira apenas, não. Jamais prosperará em todas as áreas da vida aquele que encobre as suas transgressões, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, ou seja, será bem-sucedido. Glória a Deus. Amados, uma vida abençoada está vinculada
a uma intimidade com Deus. Uma vida abençoada, ela está ligada, intimamente ligada, a um relacionamento profundo com Deus. A um relacionamento intenso com Deus. Talvez o que esteja faltando em nós seja abrir a boca e dizer para Deus: Senhor, o meu problema é esse aqui. Senhor, aqui está o meu pecado. Esse é o meu problema, Senhor. Essa é a minha dificuldade. Senhor, esta é a minha fraqueza. Talvez o que esteja faltando em nós é a gente abrir a boca e sermos sinceros com Deus. Senhor, é aqui que eu tenho falhado. Senhor, é nesse ponto que eu tenho errado com o Senhor. Isso vai gerar perdão. Isso vai gerar uma transformação radical de vida. Isso vai gerar misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. Mas prosseguindo, no verso 6 e no verso 7, o profeta diz assim, no verso 6 primeiro: Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Glória a Deus. Experiência com Deus não se dá no campo abstrato. Experiência com Deus se dá no concreto, no real. O que aconteceu lá no verso 2, 3 e 4? O texto diz para nós que o profeta Isaías teve uma visão de Deus. Agora, aquela visão já saiu do campo do abstrato e entrou para o concreto, para o real. Ele agora já tem um anjo vindo ao encontro dele. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Então saiu da visão do abstrato e já entrou para o real, para o concreto. Na vida cristã, se for a nossa vida cristã for uma vida cristã só imaginária, não serve para nada. Uma vida cristã utópica, uma vida cristã abstrata, não adianta para nada. Uma vida cristã tem que ser um fato real. Vida cristã tem que ser um acontecimento real. Vida cristã tem que gerar mudanças, mudança no caráter, mudança de vida, transformação, testemunho. Bem, e o que é que esse anjo serafim fez? Diz aí o verso 6 e o verso 7, que o anjo veio em direção do profeta Isaías. O anjo pegou uma brasa e tocou aonde? Nos lábios. Qual era mesmo o pecado de Isaías? Onde é que estava o problema dele? Ele disse: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Qual era o pecado dele? Ele era um boca suja, palavrão e mais palavrão. Aonde o anjo tocou? Exatamente nos lábios dele. Ele confessa o pecado e Deus vai exatamente no local da necessidade. Deus não erra.
Deus não erra nunca. Deus opera na tua fragilidade. Deus opera no lugar exato onde de fato você está errando com Ele. Bem aonde o pecado te domina. Ele toca, Ele arranca, Ele purifica, Ele limpa e Ele liberta. Glória a Deus. Ele vem, toca, arranca, faz uma asepsia, limpa bem ali e depois liberta e transforma. Glórias a Deus. Deus quer tocar na área exata que está estragando a sua vida. Deus quer tocar naquele lugar, exatamente ali aonde está o teu problema, aonde está o teu pecado. Mas Deus quer ouvir você falar. É preciso haver uma confissão. E só você pode fazer isso. Só você sabe aonde está o teu problema. Eu não sei. Não conheço teu coração. E só você pode fazer isso. É a tua confissão que eu não posso fazer por você. E nenhuma outra pessoa pode fazer por você. E Ele vai te restaurar. Amém. Ele vai te restaurar. Chegamos ao versículo 8 que diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele diz: depois disto o quê? Depois desta revelação que eu recebi de Deus, depois dessa confissão de pecado que eu fiz, depois dessa experiência profunda com Deus, ainda tem mais, porque Deus é uma fonte inesgotável. Aleluia. E você poderia me dizer: mas pastor, eu já sou tão feliz, pastor, eu já me sinto tão abençoado. Mas Deus tem mais para você. Não se contente apenas com o que Deus já fez para você. Deus tem muito mais. Ele é uma fonte que nunca seca. Depois do perdão, depois da cura, depois do milagre, depois da porta aberta, virá um outro perdão, virá um outro milagre, virá uma outra cura, virá uma outra porta sendo aberta. Amém? As bênçãos de Deus são inesgotáveis, elas não têm fim. Pastor, e depois dessa luta que eu estou passando? Depois dessa luta vem uma vitória. E depois dessa tribulação que eu estou passando? Depois dessa tribulação vem uma bênção. Amém? Com Deus é assim. Assim é a nossa caminhada com Deus, é desse jeito. Louvado seja Deus. E o diabo fica sem entender nada. Por isso ele fica tão irado conosco. Aí o diabo pensa: mas por que eu não consigo fazer essa pessoa desistir? Ela está sofrendo tanto, mas ela não desiste. Então, queridos, não desanime. Então, queridos, não desista. Lembra da ministração de domingo passado? Nós pregamos lá na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 3 ao 12. E ali o apóstolo Paulo elogia os crentes de Tessalônica. Por quê?
Porque a despeito das lutas, das perseguições, das tribulações que eles estavam enfrentando, eles cresciam cada vez mais no amor. Eles cresciam na fé, eles cresciam nas boas obras, com toda a tribulação e perseguição que eles estavam sofrendo. Então não desista. Louvado seja Deus. Então o verso 8 está dizendo: ouvi a voz do Senhor que dizia. Bom, primeiro ele teve uma visão, uma revelação. Agora já não é mais uma visão. Agora ele ouve a voz de Deus. E já está em outro nível. Amados, e quando Deus fala, por favor entenda isso. Quando o nosso Deus fala, Ele fala com clareza. Ele fala com objetividade. Ele fala de uma forma que você percebe a vontade dEle. Deus fala com um propósito. Fora disso, não é Deus que está falando. Se alguém chegar para você e dizer para você: olha, Deus falou isso para você, e não houver clareza, não houver objetividade, se você não sentir que aquilo é a vontade de Deus, que Deus não está naquilo, aquilo não tem propósito, aquilo, esquece. Ou é coisa da cabeça do irmão, ou é coisa do diabo. Muitos dizem ter ouvido a voz de Deus e saem por aí profetizando e acabam deixando as pessoas mais confusas. Saem profetizando para as pessoas, dizendo que Deus falou isso e aquilo, e acabam deixando as pessoas mais perturbadas do que estavam antes. E vem confusão para a família, vem confusão no casamento, vem confusão na igreja, e o nosso Deus não é Deus de confusão, nosso Deus é um Deus de paz. Aleluia. E temos uns alertas na Bíblia em relação a isso. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Julgai todas as coisas. Todas as coisas o quê? As coisas espirituais. Tudo aquilo que alguém vem dizer para você, no sentido de coisas espirituais. Julgai todas as coisas, retenha somente aquilo que é bom. Em outro alerta para nós, em primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, diz assim: não, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Significa que tem coisas espirituais que vêm até nós, mas que não procedem de Deus. Cuidado. Aqui está um alerta para nós. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai se os espíritos procedem de Deus. Em outras palavras, num linguajar mais simples, a Bíblia está dizendo assim: não vai recebendo tudo que estão te oferecendo, não. Não vá aceitando tudo, sem antes examinar se aquilo procede de Deus ou não. Agora, quando Deus fala, quando é de Deus, em primeiro lugar, você sente paz. O Espírito Santo vai testificar no teu coração que aquilo procede de Deus. E você pode também confirmar, deve, dizer para a pessoa: olha, Deus falou com você, então eu vou confirmar. Se Deus falou com você, vai falar comigo também.
Deus não tem filhos prediletos. Amém? O apóstolo Paulo diz assim em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12: eu sei em quem eu tenho crido. Nosso Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Mas, já indo para o final da nossa reflexão, chegamos ao verso 8 e 9. Diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Amados, relacionamento com Deus, ele não é monólogo. Relacionamento com Deus é diálogo. Ou seja, não é uma pessoa só que fala, são duas pessoas que falam. Relacionamento com Deus é comunicação. Um fala, espera o outro falar, ouve, depois o outro fala, espera o outro falar, ouve. Um erro dos filhos de Deus, um dos erros dos filhos de Deus, é querer só ouvir Deus falar. É querer só ouvir Deus. Um outro erro dos filhos de Deus é querer só falar. Falar e nunca ouvir a Deus. Ele quer te ouvir. Amém? Muitos crentes chegam até a ter medo de falar com Deus. E pensam assim: será que Ele vai querer me ouvir? Será que não tenho que chamar alguém mais espiritual do que eu? Será que eu não tenho que aprender algumas normas para falar com Deus? Algumas formalidades? Deixa eu dizer algo para você. Deus quer continuar falando com você. Mas, para Deus continuar falando com você, Ele precisa ouvir a tua voz. Amém? Deus trabalha em nós por etapas. Deus vai trabalhando em nós por etapas, uma etapa após a outra. Nós percebemos isso no texto. Primeiro, o profeta Isaías teve uma revelação, teve uma visão. Depois ele teve uma experiência concreta com Deus, real com Deus. Depois teve uma transformação. Depois ele passou a ouvir a voz de Deus. E o profeta Isaías se tornou o maior profeta messiânico. No seu relacionamento com Deus, Deus não vai levar você para a próxima etapa enquanto não concluir aquela etapa em que você está. Deus não vai queimar as etapas. Ele não vai passar você para a próxima etapa enquanto não terminar aquela etapa onde você está passando. Amém? Ele quer, mas depende de você. Ele quer isso para mim, mas depende de mim. Finalmente, eu quero trazer uma explicação para o versículo 10, porque quando nós lemos o versículo 10 de uma forma apressada e sem meditar, pode parecer que nós temos aqui uma incoerência.
Mas a palavra de Deus não tem incoerência nenhuma. Verso 10, ele diz assim: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. A primeira impressão que dá é que Deus não quer que o povo se converta e seja salvo. Ele está dizendo assim: olha, ao profeta Isaías, vai e torna insensível o coração deste povo, endurece os ouvidos deste povo, fecha os olhos desse povo, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. O que ele está dizendo com isso? Primeiro, esse é o efeito do Evangelho em muitas pessoas. Muitos, quando ouvem o Evangelho, se tornam insensíveis. O coração se torna insensível. Os ouvidos endurecem. E eles fecham os olhos. E se tornam mais perversos ainda do que já eram antes. Mas o que a palavra está dizendo é que mesmo assim, a verdade deve ser proclamada. Amém? Esse efeito não é culpa da verdade. Esse efeito é culpa do coração da pessoa. Então, mesmo que a pregação da verdade vá produzir esse efeito no coração da pessoa, de torná-la insensível no coração, de torná-la com os ouvidos endurecidos e com os olhos fechados, mesmo assim a verdade tem que ser proclamada, tem que ser pregada. Por quê? Porque é a verdade que vai libertar, é a verdade que vai transformar, é a verdade que vai curar e vai salvar. Aleluia! Em resumo, se quiséssemos resumir isso numa frase, nós diríamos assim: Deus estaria dizendo para nós: não pregue mensagens apenas para agradar os ouvintes. Pregue a verdade. Diga aquilo que o Evangelho está dizendo. Diga aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Mesmo que vai tornar a pessoa insensível, coração duro, ouvidos endurecidos, olhos tapados, importa que a verdade chegou até ela, e a verdade vai, no momento certo, transformar e salvar aquela alma. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Tenhamos então um momento de oração. Eu te convido a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e falar com Ele. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa palavra que foi proclamada. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que ministrou aos nossos corações. Nós te damos toda a glória, toda a honra. Queremos te dizer da nossa alegria de estar no templo do Senhor, na Tua presença, recebendo a ministração da palavra e também ministrando ao Senhor. Único Senhor, único Deus, único Pai, Deus soberano, Deus poderoso, único Salvador, que se uniu a nós por amor do Seu nome, por benignidade, por bondade. E nós com isso nos tornamos um só Espírito com Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio.
Como é grande o senso de pertencer a Ti, Jesus, de estar ligado ao Senhor, inseparavelmente a Ti. Nada me poderá separar do Teu amor, Jesus. Muito obrigado, porque nessa noite eu pude aprender um pouco mais. Ajuda-me nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, que eu possa crescer cada dia mais em fé, em santidade, em comunhão, em intimidade com o Senhor. Que alegria, Senhor, por causa de tudo isso, o que eu sou em Cristo Jesus, irei ao encontro do Senhor cada dia mais, sabendo que em todas as coisas sou mais que vencedor. Amém. E o Senhor mesmo dará ordem a teus anjos a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Fica comigo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Amém. Pai Santo, Pai querido, eu quero orar por cada vida aqui representada, por cada lar aqui representado, por cada dizimista fiel, por cada ofertante fiel. Pai, que o Senhor dê a paga devida a cada um, e o Senhor não fica devendo nada a ninguém. O Senhor é o galardoador, o Senhor é o recompensador daqueles que são fiéis ao Senhor. Pai Santo, eu oro por aqueles que estão passando por enfermidades, aos que passaram por cirurgia, eu oro por aqueles que estão em tratamento, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor dê sabedoria aos médicos, para que o Senhor venha usar dos medicamentos, das plantas medicinais. Pai Santo, eu oro por aqueles que estão com dores, que o Senhor venha trazendo o teu alívio, a cura, mas que eles possam reconhecer que o poder veio do Senhor e não de outro. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Erguer nossas mãos para Ele. Eu quero te abençoar com a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus o Pai, com a comunhão e a consolação do Espírito Santo sobre a tua vida, no teu coração, na tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom. Deus é bom.